Bora, Rafael, olha esse corte do Neto agora aqui falando sobre um pouco essa Fiel e também sobre os gols do Memphis, né, na quinta-feira, na quarta-feira. E hoje eu pensei que o Neto ia descer o cacete no Memphis, mas surpreendeu. Se liga agora aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu cometi um equívoco monstruoso e eu, quando erro, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é ter humildade para saber disso. Independentemente que tenha sido com o Corinthians, com o Goiás, com o Flamengo, no VAR, com o que quer que seja. Eu me equivoquei. A verdade, eu errei muito. E aqueles que deram pau, a torcida que ficou brava do Corinthians, os caras do YouTube, vocês têm tudo razão. A verdade, eu sempre achei que o Internacional, ele ganharia o título naquele jogo. E não é. E eu, burramente, netamente falando, eu sempre achei isso. De 20 anos atrás. Eu não lembrava que tinha os 11 jogos, certo? E que depois o Corinthians jogou 2 jogos, daquele do São Paulo e do Santos, que perdeu os 2, mas nesses jogos que voltaram, o Corinthians empatou contra o Santos e ganhou. Empatou com o São Paulo e ganhou do Santos. O Internacional, mesmo se tivesse vencido aquele jogo, não seria campeão. E eu sempre achei ao contrário, por causa do pênalti, né, que foi pênalti. Vou deixar bem claro isso. E eu errei isso nos donos da bola, achando que não é para ser o Internacional campeão. A verdade é o Corinthians que é o campeão. O Internacional tem o direito de reclamar dos 11 jogos, como todo mundo tem. Como todo mundo tem. E eu errei. E aqueles que ficaram bravos, se quiser desculpar, tá tudo certo. Se não quiser, vai pro inferno. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum, porque eu não tenho medo de ser cancelado por YouTube lixo, por gente que desclassificada, por gente que aproveita um erro. E eu errei. Profundamente peço desculpa. E o Corinthians é o verdadeiro campeão em 2005 e acabou. Acabou a conversa. Comigo é assim. Acabou. Não tem fulano, ciclano, beltrano. Não tem essa comigo. Comigo é isso. Eu não tenho medo de ser cancelado por presidente da República, por ninguém. E aqueles que ficaram chateados comigo, e com direito, tá tudo certo, desculpa, o Corinthians é o verdadeiro campeão de 2005. Ô Cascão, agora você edita tudo isso que eu falei e bota nas mídias sociais para as pessoas saberem disso e pede desculpa para todos os corintianos, para aqueles que ganharam o título, para vocês todos de 2005. O Corinthians é o verdadeiro campeão em 2005, não é o Internacional. Começo com você, Quesada, da matéria e de tudo que está acontecendo no Corinthians em relação a essa, que a gente estava conversando no meu camarim, 2 bilhões e 700 milhões. Sabe quem deixou essa... Não vou ficar de sentado não, que é falta de respeito. Sabe quem deixou essa bronca toda? Mário Gobi, Roberto de Andrade, Duílio, Andrés e Augusto. 5 presidentes. E agora o Osmar Stabile, por incrível que pareça, um cara que eu não acreditava que pudesse ser um bom administrador, não entende muito de futebol, mas ele é o único cara desses 5 que está tentando, de alguma forma, fazer alguma coisa e que é muito difícil. Só para vocês terem ideia, todas as ações trabalhistas que o Corinthians teve, todos os jogadores que perderam, tudo que aconteceu vem da renovação e transparência e do Augusto Melo, que por 2 vezes, pela primeira, perdeu a primeira eleição por causa de 100 votos dos vitalícios, certo, Marília? E agora, na última eleição que ele ganhou, ele deu de lavada do André Negão, que era a única chance do Andrés, porque o Andrés colocou Roberto de Andrade, colocou Mário Gobi, colocou o Duílio e não tinha outro que não colocou outra vez? Se colocou 2 vezes e aí colocou o André Negão e aí foi a grande chance do Augusto Melo ser o presidente, porque os 1.400 votos, eles têm todas as eleições. 1.400, não sei se vai ter agora em 2026, não sei se vai ter. E o Augusto ganhou e o Augusto foi pior ou igual a todos eles. Quesada. Você fez a leitura aí, craque, há uma dívida absurda de 2,7, mas há um time de futebol que precisa ser cuidado, né? E essa é a grande arte, como cuidar dessa dívida e, ao mesmo tempo, cuidar do time. O time não pode ir para a segunda divisão, precisa ter um time, no mínimo, decente para conseguir brigar por alguma coisa. Já estou projetando a próxima temporada. Acho muito difícil a situação do Corinthians, acho que uma SAF, eu não queria uma SAF, mas eu acho que a SAF pode ser um caminho. E com tudo isso, ganhou o Paulista, só perdeu um jogo. Então. Tá na semifinal do campeonato da Copa do Brasil. Ano passado, acho que teve também.
Depois também quase que ganhou Final da contra o Flamengo. Contra o Flamengo, nos últimos 3 anos. E pra mim, o Corinthians é o campeão da Copa do Brasil. Eu também, é meu palpite também. Bom, então, você imagine, com todo esse rolo, o Corinthians ainda se coloca... Ele pode fechar o ano como o melhor entre os paulistas. Se o Palmeiras não ganhar a Libertadores do Campeonato Brasileiro, que coisa louca. Ele pode fechar o ano campeão paulista. Mas a que preço? Então, o problema é o seguinte, Neto. É preciso fazer o que o Flamengo fez com Bandeira de Melo. Eu não sei quem é esse cara. Esse cara estava lá, que era o Fred Luz. Quando ele falou alguma coisa de SAF, o que fizeram? Tiraram até a sala que o cara tinha lá, um puxadinho para ele não dar mais nenhuma ideia, porque não interessa para o clube a SAF. Para o clube não interessa, para o clube. Théo José? Eu não sou otimista com relação ao Corinthians, não. Eu acho que eu tô com medo, viu? Esses problemas administrativos do Corinthians, eu não vejo solução imediata e eu acho que se criarem uma SAF, já vai ser uma SAF carimbada, que essa turma toda que está aí por trás vai continuar mandando e vai continuar estragando a vida do Corinthians. Acho que tem condições de vencer, sim, a Copa do Brasil, o que pode, de uma certa forma, camuflar todos esses problemas administrativos. O Corinthians é um time que precisa acontecer o que aconteceu no Cruzeiro. Tem que passar limpo. Só que o Cruzeiro sangrou muito e deu sorte de pegar agora um cara que é dono da SAF e que realmente é cruzeirense, que realmente gosta do Cruzeiro. Ele pode errar. Mas o Corinthians não tem ninguém. Sabe? Não tem, esse é o problema. E essa turma aí que você falou, esses presidentes, Andrés e tal, esses caras estão enraigados lá dentro. Esses caras não vão sair agora, não vai falar, sai. Não. Eles vão continuar mandando, eles vão continuar aprontando. O Corinthians é muito bom para esse povo. Só para esse povo. O Godoy, pode continuar falando, Cascão. Godoy, vou deixar você por último, Marília. Craque Neto, o Corinthians é muito grande. Grande, inclusive, em quantidade de pessoas que, no meio deste grupo, dessa quantidade, tem pessoas competentes. O problema é conseguir entrar, conseguir assumir o poder. O Augusto conseguiu. Mas o Augusto, ou ele estava já previamente Sabe o que o amigo falou para mim? Eu acho que é verdade. Acho que os caras não aguentavam mais o Andrés. E não aguenta, porque perdeu a força política, não tem mais a força política. Pode estar com quem quiser, com segurança, com o chefe de segurança, com o Ronaldo, o Fenômeno, pode estar com quem quiser. Com quem quiser, né? A gente tem que estar com Deus, Nossa Senhora Aparecida hoje. Ele não tem mais a força que tinha, não. Aí os caras falaram assim, não aguentamos mais. Pode ser. Aí foi uma opção. Sabe uma opção? Pode ser, a gente vê isso muito foi uma coligação de forças de oposição. Mas para colocar qualquer outro. Isso, para mim foi isso. Um poste seria o presidente. Isso. Mas se o candidato deles fosse melhor do que o que foi apresentado, eles continuariam no poder. Sim, certamente. Pode ser. Eles continuariam Talvez no poder. se o Andrés fosse candidato, a conversa seria outra, junto com o Augusto. Verdade. E eles não querem perder o poder. E pelo sistema que se chega ao poder lá, eles sabem como fazer. Então é muito difícil amputar essa ligação. Não, o Cascão, sabe o que você faz? Para os donos da bola essa semana, você pega todos os caras. Quem é o presidente do CORE? Quantos anos ele está lá? O presidente do conselho? Quantos anos está lá? Quantos anos os diretores, vice-presidentes estão lá? Há mais de 50 anos. Será que não precisa ter uma renovação, não do presidente, mas de uma estrutura? Claro. Sem dúvida. É óbvio que é isso, gente. Sem dúvida, sem dúvida. É óbvio. Então, é uma estrutura. Será que se entrar uma pessoa e se mudar esse sistema, né, com o Capitão Nascimento, aí você muda esse sistema, eu acho que não precisa de SAF. Sem isso, só uma SAF salva, no meu entendimento, Marília Ruiz. Neto, eu acho que o Corinthians chegou numa situação inviável. Eu concordo com o Quesada no que ele diz. O Corinthians precisa de alguém como Bandeira de Melo. Precisava há 10 anos atrás. Agora, só uma pessoa como Bandeira de Melo não resolve o que o Corinthians é. Eu acho que são o que é necessário, na minha opinião, uma conjunção de ações paralelas para que o Corinthians tenha alguma viabilidade. Uma delas, isso é uma coisa que eu penso desde sempre, e poucas pessoas, de verdade, poucas pessoas gostam mais do Parque São Jorge do que eu. Fui criada no Parque São Jorge. Desde que eu nasci, eu frequento o Parque São Jorge, sou sócia do Corinthians. Meu avô frequentava, meu pai frequentava, meu irmão jogou no Corinthians muito tempo, mais velho, meu irmão mais novo jogou no Corinthians. Eu frequentei o Parque São Jorge desde que eu sou muito pequena. Mas o Parque São Jorge não pode ser dono do Corinthians.
O Corinthians tem que ser dono do Parque São Jorge. Então, uma cisão entre o que né? é o clube e o que é a instituição Corinthians. Verdade. O Corinthians tem bens, tem o CT, tem o estádio, tem isso, tem ônibus, tem isso, tem jogador. O Parque São Jorge é importante. Vou repetir, eu adoro o Parque São Jorge. Ele tem uma coisa simbólica, a biquinha, o São Jorge, os bustos dos jogadores, a fazendinha. Tem histórias infinitas no Parque São Jorge. Mas o Parque São Jorge e 300 conselheiros não podem ser donos do Corinthians. O Corinthians foi fundado no Bom Retiro. O Corinthians foi fundado por operários. O Parque São Jorge, 300 pessoas, não podem ser donos do Corinthians. Então, o Corinthians, a primeira coisa, ele precisa dividir o futebol do resto. E acho que o futebol pode ser gerido, sim, por dinheiro, não, uma Safiel ou qualquer coisa parecida. Porque o Corinthians vai precisar de dinheiro, mas o Corinthians é maior do que isso. A ideia do que é Corinthians não pode ser restrito ao que é o Parque São Jorge. E eles vão ter que perder os anéis para não perder os dedos, porque eles vão ter que sair. Eles vão sair via Ministério Público, eles vão sair na pressão da Gaviões, eles vão sair. E vou falar uma coisa. A hora que vocês verem o que vai acontecer no cartão corporativo, que é muito pior do que um erro meu em relação a um título, viu? É muito pior um cartão corporativo de Tadala, Baby... Baby Bliss. Então, sabe o que vocês têm que fazer? Foca o canhão. Vocês aí, aqueles que são lixo, aqueles que não são, aqueles que pensam diferente de mim, foca o canhão. Sabe aonde tem que ser? Não é pra ter like. Não é pra ter 20 mil coisas, 30 mil. E em conjunto, quem é corintiano, então, foca o canhão pra lá, pros 300 caras que manda lá. É isso aí. Foca o canhão pro presidente do conselho. Foca o canhão pra lá. Não queira focar o canhão pra desviar, pra ter like. Tá? Vamos pro break e voltamos já. Você falou? Acabou o programa? O Memphis arrebentou nos 2 jogos, hein? Um gol em cada jogo. Arrebentou. Tem que jogar desse jeito. 4-0 hoje. Tem que jogar desse jeito quarta-feira. Rapidinho. Você ficou assistindo o jogo Eu assisti hoje. Holanda por causa do Memphis? Não, assisti porque eu tava em casa. Não, eu tava no Pacaembu. Em 40 minutos, 2 assistências e um gol. Agora ele é o maior artilheiro e o maior assistente da história. Ele poderia jogar, né? Tudo Holanda por causa do mesmo tempo. Não, Theo, não fez isso não. Eu só assisti, particularmente, porque tava passando um jogo deles lá. E aí eu fiquei rodando também. Eu gosto de Patrulheiros da Natureza, que eu assisto pra caramba. O cara pegou um peixe. 30 centímetros. Se for 37, ele tá preso. Aqui mesmo? Os caras fazem o quê? Pega de metro. Os caras pegam de metro. Então vamos lá. O Memphis vai jogar no Corinthians, né? Se não tiver enfaixado, né? Que a fiel torcida espera que ele não venha com nenhum edema, né? Porque será que ele vai? Será que ele joga quarta? Além dos machucados, o Corinthians tem 5 desfalques pro jogo da quarta-feira. O Souza tá fora, Bidu Hugo tá Souza, fora. Romero, Bidu. O Garro pode voltar, hein? O Garro pode voltar. O Garro pode voltar. O Hugo Souza pode ser titular terça-feira no Brasil. Acho que vai jogar. Sim, será titular. Acho que ele vai jogar. Vai ser titular. O que é muito legal pra ele. André Ramalho também volta. Bom, eu juro por Deus, eu olho pra frente e não vejo solução para isso. Tem solução, Elia? Você que é bom de conta, planilha, responsável. Eu só posso te dizer o seguinte, esse Corinthians é uma máquina de não pagar a conta. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Como é que pode um negócio desse? Dá uma olhada nisso aqui, ó, a loucura. Quando chega a conta na sua casa, assim, você faz o quê, por exemplo? Não, chega os boletos e o Corinthians está com uma ideia que é a seguinte, o meu boleto chega, eu pago antes do vencimento, que eu tenho paranoia, nasci pobre lá no Belenzinho, e aí era aquela coisa, o mês tinha 18, 19 dias, entendeu? Porque acabava o dinheiro. E aí os outros 12, você empurra com a barriga, vai comer na casa da Dona Maria lá, que minha saudosa avó. Por quê? Porque é difícil. Então eu tenho paranoia com conta. O Corinthians trabalha ao contrário. Por quê? Félix Torres deve 34 milhões mais impostos. Já está no Transferban. Olha como o Dorival tem que sofrer. Por isso que eu te digo que quando o Palmeiras é eliminado pelo Corinthians, você tem que ter um custo para o treinador. Porque a vida do treinador do Palmeiras é muito diferente da vida do treinador do Corinthians. Como é que você vai chegar para o Rodrigo Garro? Que imagine que o Rodrigo Garro ele foi criado no Tajeres. Imagine que o Rodrigo Garro tenha muito amor, carinho, e aí ele sabe que o time que fez com que ele pudesse chegar ao Corinthians, fazer sua independência financeira, tem 23 milhões para receber e não recebe, o processo não anda. E aí você chega para o jogador, e o jogador, imagine que o diretor do Tajeres ligue para o Rodrigo Garro, tudo isso
mexe com a cabeça do jogador. Aí Falar você vem nisso, aqui... ó, Rodrigo Garro tá em transação física ali, voltou a treinar, né? né, já tá na transição. Obrigado, na transação não, transação é cheque. Tá em transição para poder voltar. Transição. Mas é um problema no Corinthians, né? Porque o Garro tá em transição, você tem a expectativa de que o Memphis Depay também possa ser utilizado agora que tá voltando da data FIFA. Mas olha o Maicon, 6,7 milhões, José Martínez, 8 milhões, Charles, 6,3 milhões. Então, é impressionante, é uma conta atrás da outra, o Corinthians é uma máquina de fazer dívida. O valor total da dívida do Corinthians, estava vendo essa semana, chega a 2,6 bilhões. 2,7. 2,7 agora. Corrigido. Todo dia aumenta. Todo dia aumenta. Todo dia aumenta. 2,7 bilhões. 2,7 bilhões. Olha só que loucura, quase 3 bilhões de reais. Eu diria que é uma dívida quase que impagável. E a gente começou o ano dizendo que era 2 bi. E já, a gente já ficava chocado em falar 2 bi. Vai chegar a 2 bi, lembra? Lembra? Vai chegar a 2 bi, a qualquer momento 2 bi. Agora vai chegar a 3. E não se faz absolutamente nada. É uma loucura. Por quê? Porque eu fico me colocando no lugar do treinador. Eu já critiquei bastante o Dorival no período que ele estava na seleção brasileira, mas o que o Dorival faz no Corinthians é meio milagroso. O fato do Corinthians estar nas semifinais da Copa do Brasil, o fato do Corinthians não correr risco de ser rebaixado, é um mérito do Dorival Júnior, que encontra soluções para um time que está sempre com os jogadores mais importantes machucados, com um transfer ban, portanto não pode contratar ninguém. Tem jogadores que o tempo inteiro estão sendo emprenhados pelo ouvido pela dívida do Corinthians. Impeachment do presidente. Impeachment do presidente. Torcedor chateado, cobrando. Torcedor que invade o CT Joaquim Grave. Então, olha, com todo respeito ao Abel, nada contra, mas querendo fazer uma comparação, a situação de quem comanda o Palmeiras, a situação de quem comanda o Flamengo é infinitamente diferente de quem comanda o Corinthians. É muito diferente. Então, você tem os times de baixo, e aí você tem lá o Vitória, o Sport, você tem o Juventude, são times que lutam contra o rebaixamento, então é pressão, é desgaste. É muito diferente de quando você está na ponta alta da tabela, de quando você é o Abel Ferreira, de quando você é o Felipe Luiz, de quando você é o Leonardo Jardim. E no caso do Corinthians, quando você é o Dorival Júnior, você é um sofredor. Você é um sofredor como é a fiel torcida, porque é o tempo inteiro tendo que vender o almoço para comprar o jantar. Eu não estou dizendo que o São Paulo está numa situação muito mais confortável. A situação do São Paulo também é crítica, mas a do Corinthians... É um pouco melhor, não é? A do Corinthians é insustentável. A do São Paulo é um pouco melhor. Eu diria que a do Corinthians é impagável. Tá cada vez mais difícil mesmo pagar isso daí, eu não sei como. Vamos ver então aqui no telão agora os próximos jogos do Corinthians, que além do Brasileirão, terá as semifinais então da Copa do Brasil, como o Elia falou, contra o Cruzeiro, mas só em dezembro, né? Mudaram as datas ali do calendário, dessa parte final do calendário do futebol brasileiro. Então, olha, tem o Santos, que é o clássico, né? Joga lá na Vila Belmiro. Depois tem Atlético. A vida não tá mole não, hein? Não. A vida não tá fácil do Corinthians, não. Depois tem o Atlético Mineiro, pelo menos joga em casa. Aí vem o Vitória, jogando lá na Bahia. Depois o Grêmio, jogando em casa. Bragantino e, por último, ali o Ceará. Esse, então, portanto, são os próximos jogos. Cadê o jogo da Copa do Brasil? Joga do Brasil é só dezembro. O jogo do Brasil é depois que terminar que terminar o Campeonato Brasileiro. Desculpa, gente, isso é menopausa, tá? A gente fala uma coisa e esquece logo depois. Menopausa tem esquecimento? Menopausa tem isso. Tem esquecimento? Tem. A gente fala um negócio, aí se distrai, e aí já não esqueceu o que falou, e aí, de vez em quando, lembra, mas na maioria das vezes não lembra, não. E tem aqueles... Isso que eu acabei de dizer, que a Copa do Brasil no final do ano. Depois do Campeonato Que, aliás, é dia 21 de dezembro, viu, gente? Bom, isso aí, fiel. Cara, essa parte política é muito chata, né? Principalmente quando não tem jogo do Corinthians. O lado bom é que o Corinthians sempre tem assunto, né? Tem clube aí, se depender só do campo e bola, não tem assunto nenhum. Corinthians, quando não tem jogo, puxa política. Então, mano, eu pensei que o Neto ia descer o cacete no Memphis ali, ia puxar aquela pauta de novo, que isso joga na Holanda, não sei o que lá, e ganha 6 milhões e mora lá no hotel mais caro do mundo e tal, mas foi pouca coisa ali. Mas, cara, a gente espera realmente que o Memphis consiga, daqui pra frente, dar um gás no Coringão. Eu acho que não vai ter mais jogo de seleções esse ano, encerrou por aqui, então que ele foque mais no Corinthians, né, e que ele não chegue com nenhum machucado aí, né, algum edema, algum desconforto.
E quarta-feira contra o Santos, tô vendo aí cheio de sol aqui, mano. O Quesada falou até que o Garro pode voltar. Acho que o Garro não volta ali, não. Pra mim, o Garro só volta no sábado contra o Atlético Mineiro. E no banco ainda, no banco. Então vamos ver como que vai ser esse time aí. Já vai estar sem o Souza. Matheus Bidu, nem lembro de ter sido suspenso, cara. Agora que eu fiquei sabendo. Pra mim, cara. Ainda tem o Carrilho só final do mês. Mas menos mal, porque a gente vai ter ele lá pra Copa do Brasil, né? Claro, se não se machucar ninguém. Até lá, tomara que a gente chegue na semifinal da Copa do Brasil com vários jogadores aí recuperados, com todo mundo aí pra gente poder disputar com o Cruzeiro, né, que tem um elenco bem recheado ali, um elenco bem de muita qualidade. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, é nóis!